mundo fala de quando a sogra quer ser a mulher do filho, não sei o quê, mas da cunhada. Por que ninguém fala da cunhada? Porque eu nunca pensei que eu ia passar uma situação dessa justamente com a irmã de um namorado. Eu conheci esse rapaz já tem um tempo atrás, a gente se relacionava e tudo na época. E assim, a minha sogra sempre me tratou muito bem, sempre foi ótima comigo, realmente não tinha do que reclamar dela. Quando eu conheci a minha sogra, eu percebi o tipo de pessoa que ela era, eu pensei, meu Deus, eu ganhei na Mega Sena, porque a mulher era incrível, me tratava muito bem e tudo. Então eu pensei que eu tinha ganhado na Mega Sena, né? Porque hoje em dia você arrumar uma sogra boa é difícil. Até que eu conheci a irmã. A irmã dele era mais velha, ela tinha mais ou menos acho que uns 3 anos de diferença para ele. E de início ela me tratou até que bem. Só que depois de um tempo de relacionamento, eu comecei a perceber que ela estava um pouco incomodada comigo. Principalmente quando ela queria que o irmão dela fizesse as coisas para ela e ele estava comigo e dizia que não podia fazer. Ela já tinha um filho que era de um namorado que ela tinha tido, mas não tinha nem contato com ele e morava com a mãe, né? Então meio que o meu namorado acabou fazendo esse papel de pai pro filho dela. Então, assim, ele comprava as coisas pro filho dela, comprava, tipo, roupa, brinquedos e tal, e realmente nunca foi uma coisa que me incomodou, sabe? Só que ela chegou um momento em que ela começou a botar ele realmente na posição de pai, como se ele tivesse obrigação. Então, às vezes, quando o menino acabava passando mal, que ela levava ele pro hospital, assim, não era nada sério, mas às vezes precisa, né? Ela ligava pra ele, ficava falando que ele tinha que ir pra lá, porque ela tava sozinha, porque ele tinha que ir, não sei o quê. Ou às vezes ela queria que ele parasse tudo que ele estava fazendo no dia dele para levar ela em tal lugar, ou para levar o filho dela em tal lugar. E assim, como eu falei de início, isso não era uma coisa que me incomodava. Só que passou a me incomodar porque ela começou a fazer essas coisas em momentos em que ele estava comigo. Por exemplo, eu e ele, a gente não se via durante a semana. Era muito difícil a gente se ver durante a semana. Então a gente se via realmente mais nos finais de semana. Então, nos únicos momentos que a gente tinha para estar junto, era o momento que ela ficava ligando, que ela ficava falando para ele: ah, porque o menino tá com saudade de ti, ah, porque o menino tá chorando porque tu não tá em casa. Ah, porque eu tenho que fazer tal coisa, tu tem que me levar. Ah, porque eu tenho que comprar tal coisa pro fulano. Então ela ficava fazendo e falando esse tipo de coisa. Até que teve uma vez em que a gente ia completar mês de aniversário. E nisso, o meu namorado tinha preparado para mim uma surpresa, tudo, ele tinha me convidado para ir no restaurante e tal. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, que ele me contou depois, parece que ela foi pedir para ele um dinheiro para comprar alguma coisa para o menino, eu não sei exatamente o que que era. E ele falou que ele não tinha, que o único dinheiro que ele tinha era para me levar para jantar. Aí você já imagina o escândalo que ela fez. Começou a falar que ele estava me botando acima dela e do filho dela, que ele estava preferindo gastar o dinheiro dele comigo do que com o filho dela, que estava precisando e tudo. Então, a partir desse dia, ela começou a ficar com muita raiva de mim, começou a me tratar muito mal todas as vezes que nós estávamos perto. Ao ponto de, inclusive, me mandar uma mensagem me ameaçando, falando que eu estava tirando o irmão dela da vida dela e que eu estava tirando o único pai que o filho dela conhecia. Como se eu tivesse culpa dela ter se metido com um cara ruim, né? Gente, foi um inferno. A menina morria de ciúmes. E a mãe, coitada, eu não podia nem culpar ela e pedir pra mãe fazer alguma coisa e tudo. Porque ela já era uma senhora, ela não tinha condições de ficar batendo cabeça com um negócio desse, sabe? E eu, todas as vezes que eu falava pra ele, ele dizia que ele ia dar um jeito, que era pra mim ter paciência, que ele ia resolver tudo, só que ele nunca resolvia nada. Até que chegou a um ponto aonde eu não aguentei mais, porque ela se metia tanto, ela ficava mandando mensagem, tudo, e ele não fazia nada, e eu acabei terminando. E assim, foi um negócio de doido, sabe? Porque por mais que ela sabia que ele era irmão dela, ela simplesmente colocava ele num papel de pai e de marido dela, onde ele tinha que fazer de tudo pra ela, tinha que fazer de tudo pra um filho, e eu, que era a namorada dele, tava errada na história, sabe? Era uma coisa muito doida, eu nunca realmente imaginei passar por uma situação como essa. Tipo, eu acho que era uma forma dela suprir a falta que, de repente, o pai do menino fazia, ou alguma coisa do tipo, sinceramente. Não sei. Sempre ouvi histórias de sogra, né, que queriam botar o filho como se fosse o homem da casa, mas da cunhada, sinceramente, foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu consegui me livrar desse relacionamento, porque realmente não ia dar certo. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.